Bom, agora a gente já conhece um pouco mais sobre a estrutura ótica, né? É apenas o começo, mas a gente já entende um pouco até onde a fibra ótica vai. Agora a gente tem que entender outra coisa bem interessante, que é o meio de transmissão. Se a gente está fazendo uma rede ponto a ponto ou uma rede ponto-multiponto. Isso influencia tudo na hora de a gente construir uma rede ótica. Bom, primeiro vamos entender o que é ponto a ponto e o que é ponto-multiponto. Ponto a ponto, né, P2P, é quando tem uma comunicação entre dois pontos diretamente dedicada. É quando eu tenho uma fibra ótica de um ponto ao outro dedicada. Esse meio de comunicação não é exclusivo de fibra ótica. Outras tecnologias, como rádio, como cabo TP, como qualquer outra estrutura de telecomunicações, também possuem esses conceitos. Certamente você tem aí dentro do seu provedor, né, ou se você ainda não é provedor, você deve conhecer alguma estrutura ponto a ponto. Se você leva via rádio com duas antenas, internet entre dois POPs, por exemplo, você tem uma transmissão ponto a ponto. Certo? Então sempre quando tiver uma transmissão direta com outro ponto, a gente vai ter uma transmissão ponto a ponto. Eu costumo fazer uma analogia entre duas pessoas. Né? Quando a gente tem duas pessoas conversando, né, sozinhas, a gente está tendo uma transmissão ponto a ponto de dados. Tá? Uma pessoa está passando a informação para outra. Agora, quando a gente falar em transmissões PMP, ponto-multiponto, aí a gente vai ter um outro tipo de informação, que é a informação que sai de um ponto para vários, né? Então a gente vai ter aqui no PMP, um ponto transmitindo para vários pontos. E quando que eu tiver uma transmissão P2P, eu vou ter uma transmissão de um ponto transmitindo para o outro ponto. Uma analogia simples no rádio, você vai ter um painel lá no teu POP e esse painel vai ter lá 30, 40 usuários conectados nele. A gente tem uma transmissão ponto-multiponto. Né? Levar a internet até esse POP, a gente tem uma transmissão ponto a ponto. Fazendo uma analogia com pessoas, novamente, quando eu estou dando uma palestra, fazendo uma palestra, a gente tem uma transmissão ponto-multiponto. É uma pessoa falando para várias. Apesar agora desse momento estar falando com você, outras pessoas podem estar assistindo esse vídeo também, então a gente teria uma transmissão ponto-multiponto. Transmissão ponto-multiponto tem sido um dos grandes conceitos dessa nova era. A gente pode entender a transmissão ponto-multiponto como um método de transmissão que consegue otimizar melhor os dados. Né? Então, se a gente for olhar lá no mundo do TI, a gente vai ter os servidores, os clusters, né? Os servidores virtuais. No passado, a gente fazia um servidor para cada tipo de serviço. Então a gente ia ter um servidor para o DNS, um servidor para o Apache, um servidor para cada tipo de serviço que a gente tinha. E o que acontecia? Como eu tenho um servidor para cada tipo de serviço, eu acabo tendo um desperdício de dados, né? Que em um determinado momento não vai estar todo mundo acessando a 100% o servidor DNS e o Apache. Vai ter um desperdício de informação. Então, foi começado a ser utilizado os servidores virtuais. O que o servidor virtual faz? Ao invés de ter vários servidores, eu pego um servidor único, coloco todos esses outros serviços dentro e a gente otimiza melhor o processamento desse servidor. A transmissão ponto-multiponto faz isso também. Eu vou ter um banco de dados de banda, né? E essa banda eu vou dividir ela de forma ponto-multiponto para os usuários. Ou seja, se um usuário não estiver utilizando essa banda, ele vai ser alocado para um outro usuário. E isso acaba gerando uma grande economia de banda na rede, acaba gerando uma grande economia de dinheiro, porque a gente acaba deixando de jogar banda, vamos dizer assim, fora. Tá? Então, transmissões ponto-multiponto são muito mais eficientes quando que eu estou falando em usuário doméstico final. Tá? Por quê? Porque apesar de ter toda essa revolução, apesar da internet ser algo que está crescendo muito, os usuários nunca vão utilizar a internet ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo não vai ser utilizado. Então, a utilização de redes ponto-multiponto para usuários domésticos tem sido muito mais eficiente do que a transmissão ponto a ponto. Transmissão ponto a ponto a gente acaba utilizando para
objetivos maiores, para levar a internet até uma torre, para levar a internet até um equipamento de alto porte, ou para interligar duas cidades, por exemplo. Eu vou ter duas cidades interligadas sobre uma única fibra ótica e vou fazer uma transmissão ponto a ponto, ok?